Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ainda que a tribulação pareça grande, nosso Deus é maior. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nosso Deus é maior. Qual outra palavra nós poderíamos substituir por Deus? O amor. Nosso amor é maior. Porque essa vida sem amor, ela é insuportável. Posso substituir? Essa vida sem Deus é insuportável. Esse mundo, ele já está no maligno. Esse mundo, ele é governado por essas forças do mal. Nós estamos aqui de passagem, nos aperfeiçoando. E a tribulação é justamente isso, é a batalha, é o mal querendo tomar o controle do nosso corpo e dos nossos pensamentos. É o mal querendo roubar a glória de Deus. E ainda que eu olhe ao meu redor e tudo pareça maldade, e ainda que a esperança pareça que não vai chegar, e ainda que a escuridão pareça tamanha que a luz possa não encobri-la, nada disso na presença de Deus existe. Eu tenho que ter plena fé e plena convicção naquilo que Deus é e no poder que Ele tem. E qual o sentido e a razão da tribulação? Se eu te perguntasse, por que você acha que a tribulação ela existe? Qual seria a sua resposta? Você acha que Deus ele fica assistindo nós passarmos por dificuldade? Ou você acredita que a tribulação ela nos aperfeiçoa? Ela melhora o nosso testemunho, ela melhora tudo aquilo que nós temos de bom. É na tribulação que Deus ele pode reafirmar o seu poder e demonstrar que nós temos a sua sabedoria. Você quer ser destruído? Você entra num problema ou na tribulação sozinho. Você quer ver a diferença? Entra nela com Deus. Uma coisa que nós temos sempre que entender é que Deus ele não prometeu que nós seríamos invencíveis, mas que nós sejamos eternos. E Ele fala na palavra que ainda que um justo caia 7 vezes, em todas Ele vai levantar. Então, o importante não é o ponto que nós estamos, mas com quem nós estamos. A dificuldade com Deus, ela se torna suportável. Ela nos torna maiores. Nós passamos pela prova. Deus, Ele fala que tudo que nós fazemos vai passar pelo fogo. E o fogo, ele vai determinar se aquela construção, ela foi boa ou foi ruim. Da mesma forma que quando nós queremos purificar algo, também nós passamos aquilo pelo fogo para retirar todas as impurezas. Mas chega um ponto que a tribulação ela já não tem mais aquele peso, porque a nossa confiança é tamanha. É como quando Pedro pediu para o Senhor que ele caminhava sobre as águas, se ele podia ir com ele. Imagina a profundidade que tinha embaixo, mas ele andava sobre as águas, é por cima. Então nada daquilo mais teria problema, a não ser o momento que Pedro deixou de confiar, e aí ele afundou. E assim também é que nós passamos nessa tribulação. Enquanto nós confiamos no Senhor, nós caminhamos por cima dela. Quando nós deixamos de confiar, nós nos afundamos nela. Mas toda vez que nós passamos numa tribulação, dando glória a Deus, orando e fazendo tudo do jeito certo, sabendo que ela vai ter hora para começar e para passar, sabendo que a dor ela vai ser curada, sabendo que o nosso entendimento, a nossa paciência, a nossa paz e aquilo que a gente pode suportar vai tudo ser aumentado. As virtudes de Deus elas vão transbordar dentro de nós sempre após. Você já se parou para perguntar que quando eu passo por uma tribulação e eu enriqueço o meu testemunho, quando eu encontro pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, eu consigo de alguma forma conduzir elas a um caminho. E de alguma forma o meu testemunho que está embasado em Jesus Cristo vai ajudar outras pessoas a passarem por elas. Então quando Deus nos consola é para que nós possamos consolar outras pessoas.
E assim nós vamos pregando esse evangelho, não simplesmente por estudo, mas por vida. E como é bom nós sabermos que o Senhor, Ele não nos abandona. E essa mentalidade que eu estou explicando para vocês, ela está descrita na Bíblia exatamente dessa forma. Se a gente ir lá em 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, o Senhor, Ele vai explicar isso, tá? E a palavra diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Por que hoje eu faço isso com vocês? Da gente poder gravar esse áudio, de nós podermos termos essa conversa, de falar sobre o Senhor, de testemunhar sobre a minha vida, né? E de ouvir testemunho de vocês também. Aqui fica muito bem claro que Deus, Ele nos consolou para que nós possamos consolar outras pessoas. Quando você se sente tocado a compartilhar esse áudio, é porque Deus te consolou e você quer consolar outras pessoas. O áudio, ele não é meu. Eu não recebo nada por ele. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus. E é da mesma forma. Não tem livros que foi Paulo, não tem livros que foi Pedro, que foi João, que foi Mateus. Quantos livros diferentes tem na Bíblia? E no fim nós estamos falando de Jesus Cristo e de Deus. Então quem escreve a mensagem ou quem transmite a mensagem não é dono da mensagem. Então quando você compartilha uma mensagem, você não está compartilhando a mim, você está compartilhando ao Senhor. Da mesma forma, eu também estou pegando a tribulação de outras pessoas, né, de outros apóstolos do Senhor, daquilo que está escrito na Bíblia, e nós estamos repartindo isso. E essa consolação é o que nos anima. Todos os testemunhos, todos os salmos, todos os provérbios, tudo aquilo que o Senhor deixou guardado na palavra dele. Só que o reino de Deus, ele está além disso. Ele não é feito apenas de palavra, ele não é feito só de testemunho. Quando eu começo a acreditar em Deus, existe algo acontecendo além de mim. Existe um Espírito Santo, um Espírito que eu não posso ver, mas eu posso sentir. E como eu posso reconhecer a presença do Espírito Santo? Através dos meus sentimentos. Lembra que no começo da frase eu disse que eu poderia substituir nosso Deus é maior por nosso amor é maior? O amor, ele é o quê? É um sentimento. Como você sabe que você está amando? O amor, ele envolve admiração. O amor, ele envolve esperança. O amor, ele envolve alegria. Então é um conjunto de bons sentimentos. Quando o Espírito Santo, ele está em nós, nós sentimos todos esses sentimentos. Como é que você sabe? Vamos imaginar que eu vendo os teus olhos, te coloco para fora, certo? Então você não pode ver nada, você está em completa escuridão. Como que você sabe se tem sol ou não lá fora? Porque quando eu te colocar para fora, você vai começar a sentir calor. Então olha como que, ainda que os nossos olhos não vejam, nós podemos confiar nos nossos sentidos. E tem sentimentos que somente Deus pode dar. Entendido? Então tá. Quando nós sentimos esses bons sentimentos, nós sentimos o consolo de Deus. E olha que coisa interessante. Todas as vezes que eu ajudo alguém, esse consolo de Deus que eu já recebi passa por mim para ir para outra pessoa. Eu sinto aquela graça de novo que a outra pessoa ela vai receber. Porque o mesmo Espírito, ele continua atuando. E da mesma forma, quando você coloca dentro de uma igreja diversas pessoas orando e clamando e acreditando nas mesmas coisas, aquele Espírito vai participar. Por isso que quando nós não estamos bem e nós vamos na igreja, nós sentimos aquilo. É como eu tivesse colocado você no sol e você tivesse sentindo aquele amor, sentindo aquela esperança. E aí vem às vezes o discernimento, né? Mas por que às vezes eu saio de lá e paro de sentir isso?
Deus ele diz na palavra que as nossas preocupações, quando eu não tenho base bíblica, quando eu não entendo o poder da palavra de Deus. Você acha que a Bíblia é um livro de palavras ou é um livro de poder? Quando a gente fala sobre o reino de Deus, você acha que é um lugar ou você acha que é um sentimento? Você acha que é físico? Eu vou em algum lugar. Ou não? O reino de Deus hoje, aqui na terra, ele não é um lugar físico. Quando nós deixarmos essa vida, nós vamos para esse reino, mas nós vamos enquanto espírito. Então a forma que nós conhecemos as coisas aqui, elas vão deixar de existir. Se a gente lá em 1 Coríntios 4, versículo 20, a palavra diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, quando nós sentimos esse poder de Cristo nessa vida, quando nós sentimos esse amor de Cristo, quando nós passamos pela tribulação dando glória a Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e confiamos que Ele vai nos ajudar a nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nós fizemos e nos arrependemos, tudo aquilo que nós não sabemos por onde sair. O Senhor, Ele vem através do seu poder, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Então é importante, dentro da nossa rotina diária, nós também colocarmos esse hábito. Todas as vezes que nós nos sentimos tristes, se Deus estivesse perto, nós estaríamos sentindo amor, alegria, paz, amabilidade, caridade. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você se sentir triste, eu vou fazer sempre o primeiro questionamento. Você está pensando em quê? Nós só sentimos o que nós pensamos. Se você tomar um remédio desse tarja preta, ele vai impedir que você pense. Se você não pensa, você não sente. Só que você também não vive, né? Você vive anestesiado. Então, se você está pensando em algo, uma coisa é fato. Você não aceitou. Porque nós nunca pensamos nas coisas que nós sabemos. Nós só pensamos nas coisas que nós não sabemos. Se você vai fazer uma prova e eu te tenho 10 questões, qual as perguntas que você faz mais rápido? A que você sabe. Por quê? Porque você não precisa nem pensar. Essa resposta é tal, essa resposta é tal, essa resposta é tal. Puxa, essa eu não sei a resposta. Aí você começa a pensar. Então, quando você sabe as coisas, é rápido. Quando você não sabe, você pensa. E todas as vezes que nós paramos para pensar em algo, dificilmente é algo que está no presente. Normalmente é algo que já aconteceu. Ou nós estamos tentando encontrar um culpado, ou tentando viver um tempo que nós não tínhamos maturidade o suficiente para entender o que nós vivíamos. Claro que se você perguntar para qualquer criança que teve boas lembranças, ela vai querer ser criança de novo, porque ela não tinha preocupações, ela não tinha responsabilidades, ela não tinha nada. E aí nós vamos crescendo e percebendo que os nossos pais, eles cuidaram de nós, mas eles tinham um monte de responsabilidade. E nós sempre queremos perfeições deles. Então, de repente, na primeira relação tua, por você não ter maturidade de ver aquilo tudo era novidade. Quando é novidade, passa despercebido. Pega um filme, assiste a primeira vez. Assiste a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Na quinta vez você vai ter visto coisas que na primeira e na segunda você não teria visto. Então, quanto mais nós observamos algo, mais nós entendemos aquilo. Não tem como a gente voltar para o passado. Cada coisa tem um tempo, cada lugar tem um momento. O que nós buscamos nas pessoas é aquilo que está em Deus. Só que nós nem sempre entendemos isso. Nós nem sempre conseguimos dar essa glória ao Senhor. E ela deveria ser dada. Você quer amor? Deus é amor. Você não precisa pedir amor para o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho, para um amigo, para ninguém. Você quer amor? Deus é amor. E isso basta. Esse amor é o único que preenche. Porque a solidão que nós sentimos não é a solidão da ausência de pessoas. Porque se ela passasse com pessoas, quantas vezes nós já não tivemos no meio de uma multidão e ainda assim nós nos sentimos sozinhos e incompreendidos. Então a solidão que nós temos é da alma. A nossa alma que é um espírito amigo, um espírito que consola. Então, quando a tribulação chega, nós tentamos sempre encontrar um culpado e não uma solução.
onde nós deveríamos procurar uma solução através da sabedoria do Senhor e através do poder da palavra de Deus. Olha a diferença. Eu vivo hoje suportando tudo porque a palavra me dá poder, porque sem a palavra eu não poderia. Eu não teria esse poder nem essa capacidade. Então, não importa o momento que nós vivamos, a palavra ela sempre vai ter poder para que nós possamos suportar, porque nós cremos em algo que é maior, em algo que ele é eterno, em algo que ele é divino. Se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo, nós estaríamos falando de um Deus de promessas apenas. Mas as promessas desse Deus, quando a gente vem vendo a Bíblia, elas sempre foram se cumprindo. Então ele não é um Deus apenas de palavras, mas ele é um Deus que pega aqueles que não são e transforma no que são. Que ele escolhe aqueles que para o mundo é loucura, para que carreguem essa mensagem dele por amor. Não pela sabedoria humana, mas pelo conhecimento divino. E a nossa vida, ela é moldada pelo Espírito Santo. Nós temos um conjunto de pessoas que vão assistir a nossa conversão, que nós temos o papel de também ajudar essas pessoas a se converterem ao Senhor, para que nós possamos viver essa eternidade todos juntos. E cada dia é um passo que nós damos rumo ao céu. E ainda que às vezes pareça que as coisas que eu digo são repetitivas, para quem costuma ouvir todo dia, o nosso fundamento é o Senhor. E eu tenho plena convicção e certeza que qualquer pessoa que ouve diariamente esses áudios, que lê os versículos da Bíblia, que fazem as coisas, tem um discernimento espiritual muito grande, que já não caem mais nas armadilhas das coisas que caíam antigamente. Se você comparar a sua vida hoje com a sua vida passada, tem comparação? Tudo que Deus está dentro cresce. Cresce até tal ponto de a gente olhar e admirar uma árvore, dá frutos, dá sombra, né? Ela está sempre além. E a gente olha na natureza também e percebe que vai ter um momento, que vai ter um inverno, que ela vai perder todas as folhas, que ela não vai dar nenhum fruto e não vai dar nada, mas ainda assim ela continua sendo árvore, ainda assim ela tem raízes, ainda assim ela se alimenta. Talvez você esteja vivendo o seu inverno hoje, mas tenha plena convicção e certeza que vai vir a primavera, que vai ter tudo aquilo, cada coisa ao seu momento, cada coisa ao seu tempo, mas o nosso pensamento sempre no lugar certo. Sempre no lugar certo, sempre crendo nas coisas certas. Se algo pode curar o nosso coração, é o amor de Deus. Se algo pode fazer nós passarmos pela tribulação, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Se a gente vê no versículo de 2 Coríntios, olha como Paulo define ele, o Pai das misericórdias, de toda consolação. Consolo é aquele abraço, quando uma palavra não pode ser dita. É o carinho que expressa. É o amor em movimento. Deixa Deus consolar o seu coração. Essa tribulação, ela logo vai passar. Faz a sua parte, que Deus tem o poder para fazer a dele. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Deus possa tocar o seu coração. Que todo esse pensamento que não vem dele, de morte, tristeza, frustração, arrependimento, seja o combustível para que nós passamos pela prova. E que essa vida velha, ela fique no passado. Aceite tudo o que aconteceu e deixa o Senhor te dar uma nova vida. Deixa Ele te fazer uma nova criatura. Nem sempre é fácil, mas tudo é possível a quem crê. Amém? Que Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.